Olá, todo mundo. Hoje a gente está na nossa segunda reunião do grupo de estudos do projeto CRIM UFMG, o projeto de violência sobre violência contra a mulher, e o tema desse semestre é feminicídio do nosso grupo de estudos. Antes de começarmos, eu vou dar dois recados iniciais. O primeiro é que, após acabar o grupo de estudos em novembro, a gente vai fazer um sorteio de um livro, e para conseguir participar do sorteio, precisa ter 100% de presença em todas as reuniões a partir de hoje, não está considerando a última. E o segundo recado é que o CRIM UFMG está fazendo uma campanha de mapeamento da violência contra a mulher em Belo Horizonte, e a gente está com uma vaquinha para arrecadar fundos. E aí, quem puder ajudar ou mesmo divulgar, tem mais informações aqui no nosso Facebook e também no nosso Instagram, CRIM UFMG. A reunião hoje vai ser o mesmo modelo da última, 1 hora de fala da Kíria, e os 20 minutos finais vão ser para perguntas. Vocês podem ir mandando perguntas no chat, e também quem não tiver logado a conta do Facebook, eu vou enviar um link para um formulário de perguntas para quem também quiser. E aí, o formulário de presença eu também vou enviar ao longo do evento, e para ganhar certificado tem que ter 60% de presença, ou seja, participar de 7 das reuniões. Hoje a gente mudou a ordem das reuniões, hoje seria sobre a questão da psicologia e a violência doméstica, só que por questões a gente teve que mudar. E hoje a gente tem a presença da delegada Kiri Orlandi, que vai falar para a gente da rede de atendimento a mulheres vítimas, e também qual é a relação dessa rede com os crimes de feminicídio. E a fala é com você, Kiri. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer participar. Quero dizer que a UFMG é minha casa. Eu me graduei em Direito aí. Sou delegada de polícia hoje, né? Estou delegada de polícia aqui em Diamantina. Há 8 anos sou titular da Delegacia de Atendimento à Mulher. Eu sou pós-graduada em Investigação Criminal e Direito de Defesa, especialista em atendimento policial de grupos vulneráveis. Inicialmente, antes até de falar um pouquinho sobre feminicídio, eu queria dizer que nós criamos aqui, quando a Luísa falou sobre rede, entendemos hoje por atuação em rede, que é inclusive um conceito e uma ideia recentes, né, para tentar solucionar diversos problemas, inclusive o problema da criminalidade. Então, quando nós falamos em rede hoje, nós temos redes que são materializadas, né, enquanto pessoas jurídicas, com estatutos e etc. E temos redes não materializadas, mas que existem em todos os locais, diante, inclusive, dessa nova percepção de entendimento do fenômeno da criminalidade. Aqui em Diamantina, nós temos uma rede que foi criada por nós, eu sou uma das fundadoras, que hoje é presidida pela Ellen Perrella, que é a Rede de Mulheres do Alto Jequitinhonha. Então, a Delegacia de Atendimento à Mulher de Diamantina compõe essa rede. Então, hoje nós temos aqui uma rede que é materializada, que realiza capacitações em todos os locais do Alto Jequitinhonha. Para quem não sabe, nós temos aqui, Diamantina é o início do vale, né? E nós temos aqui no vale as redes de mulheres do Baixo, Médio e Alto Jequitinhonha. Então, nós compomos a rede e fundamos a rede de mulheres do Alto Jequitinhonha. Realizamos capacitações para profissionais da educação, profissionais da saúde e outros profissionais sobre atendimento à mulher vítima de violência. Dentro desse atendimento, a gente fala e separa o atendimento à mulher vítima de violência física e o atendimento à mulher vítima de violência sexual. O tema de hoje, feminicídio, antes da gente falar sobre isso em questões legais e jurídicas, eu preciso que vocês entendam a diferença de um feminicídio para um homicídio comum. Como é que esse feminicídio ele pode ser evitado, que é o nosso papel enquanto delegacia, enquanto rede de mulheres. O feminicídio, então, só recentemente recebeu essa denominação, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso, nós tínhamos ainda o crime de homicídio, que é o crime que está lá no 121, crime contra a vida, que tinha diversas qualificadoras, mas não tinha essa especificação. O feminicídio é um tipo de homicídio, mas é um homicídio qualificado em virtude de se tratar de uma violência de gênero. E aqui, inclusive, devo deixar registrado a nossa decepção
com o retardo do Congresso Nacional em incluir outros grupos dentro dessa qualificadora de homicídio. Os grupos, especialmente LGBTQI+, né? A gente precisa incluir porque se trata também de uma violência que tem um pano de fundo diferenciado de preconceito, e a gente luta hoje para que essa violência passe a ser, esteja na base das violências especializadas, como a violência contra a mulher está. Esperamos que logo a gente tenha um crime próprio sobre isso, ou ao menos uma qualificadora para esses delitos, inclusive o delito de homicídio praticado com esse pano de fundo. Então, em relação à violência contra a mulher, a gente já tem um crime específico, também fruto de muita luta, que é o feminicídio. Agora, o feminicídio, ele se diferencia de um homicídio comum, não apenas por ter como fundamento uma violência de gênero, não apenas por ter como fundamento o fato de não negarmos mais que vivemos em uma sociedade que é de modo doentio, machista e patriarcal, e que ainda entende que nós, mulheres, estamos sob o jugo masculino, mesmo quando obtemos liberdade profissional, liberdade econômica, porque a cultura social ainda é a de que temos locais próprios para ocupar, profissionais e sociais, temos modos corretos de nos portar, de nos vestir, temos profissões corretas a ocupar. E se nós, mulheres, nascemos com uma forma de bolo a qual devemos nos enquadrar, é próprio do ser humano que, se você não se enquadra, de um modo ou de outro, você vai ser punido. E a violência contra a mulher, no ambiente doméstico e familiar, ela tem esse contexto. Ela tem como fundamento agora pessoal ali o fato de ela desagradar essa figura masculina de algum modo. Quando você trata diretamente com vítimas de violência, que é o meu caso, né, que pessoalmente ouço essas vítimas de violência, e no bojo de um inquérito policial ou de uma prisão em flagrante, ouço também o agressor, você percebe que os fundamentos para essa violência são fundamentos que dizem total respeito a espaços e funções que a sociedade quer que ocupemos. Então, nós não temos fundamentos graves do tipo ela estava traindo o indivíduo e ele veio e a matou. Não estou dizendo que fidelidade seja fundamento justificado para homicídio. Até porque, se fosse, né, nós mulheres mataríamos muito mais os homens do que o contrário. Mas estou dizendo é que os fundamentos trazidos tanto por elas quanto por eles para aquela violência daquele dia são: não fez o jantar na hora certa, frequentou um local que eu não gosto, ficou na casa da mãe dela e lá frequenta amigos de irmãos, ou a mãe é separada, ou a vizinha mora numa república, eu não gosto que ela frequente. Então, veja, a própria ideia, às vezes eu digo que o que eu percebo é que a sociedade nos enxerga não apenas como diferente, frágil, vulnerável e submissa, mas também como seres que não detêm capacidade psíquica. Porque eles entendem que a gente não é capaz de perceber se um local é adequado ou não. Para você, pessoalmente, talvez seja para você, não seja para mim. Todos os seres humanos têm essa capacidade, né? Se não tiver nenhum problema mental e quando maiores e capazes. Mas a sociedade entende que nós não temos. Então, nós precisamos de um homem que me diga que eu devo fazer o jantar e eu devo fazer, que eu devo cuidar da casa, dos filhos, quais locais eu devo frequentar, que roupas eu devo usar, né? Se eu devo beber ou não. Enfim, quando isso é desrespeitado por essas mulheres, porque mesmo quando não há um acordo que seja, não vou dizer um acordo por escrito, mas um acordo que já foi verbalizado de você faz o jantar, se você não fizer eu vou te bater, esse acordo, ele está implícito. Então, a violência, ela é justificada com as situações mais fúteis do cotidiano. E aí, quando eu falo do feminicídio, eu quero que vocês entendam, primeiro, que ele pode ser evitado e deve ser evitado, e como isso é feito, e segundo, como que ele se diferencia de um homicídio simples e comum. Eu quero que vocês entendam, então, primeiro, a violência doméstica e familiar contra a mulher. Por quê? O feminicídio, ele é o ápice da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, já chegamos num ponto de que o feminicídio, ele não começou ali. Ele é diferente de outros homicídios, ainda que homicídios qualificados também,
Por exemplo, dois torcedores de times diversos que resolvem brigar por aquilo ali, e um naquele momento fica nervoso, vai lá e dá 2 facadas e mata o outro, dá um tiro, ou uma briga de bar, ou outras situações diversas do cotidiano nas quais os homens morrem. Normalmente são situações que se iniciaram ali e terminaram ali. O feminicídio, ele não começou ali, em momento nenhum, tá? Eu trabalho diretamente com isso há 8 anos, atendo mais de 5 municípios, né? Tenho grupos com delegadas de outros locais, com promotoras, mulheres que trabalham em outros estados, enfim. O feminicídio, ele não começa ali. Não existe um feminicídio de era um relacionamento excelente, super saudável. Hoje, ele ficou nervoso porque perdeu o emprego, porque estamos em pandemia, e ele pegou uma arma e me deu um tiro. Isso não acontece. Acontecem outros homicídios, no feminicídio não. O feminicídio, ele começa, sim, ele começa, e aí eu não estou falando de ato executório do direito penal, não, tá? Eu estou falando de preparação para permitir que aquilo aconteça. Ele começa com a violência mais simples e sutil das violências contra a mulher, que é uma violência que consiste em limitação de condutas. Então, eu expliquei aqui que a sociedade espera que nós nos comportemos de determinado modo, que a gente se encaixe socialmente, e o se encaixar socialmente diz respeito a ser submissa, a não passar aquele esmalte que é ruim, faz você parecer uma puta, a não usar aquela roupa também que faz isso com você. E aí, quando essa mulher entra em um relacionamento, sob o disfarce de segurança, começam-se a limitar as condutas dessa mulher no seguinte sentido: não gosto que você use essa roupa chama muita atenção pro seu corpo é muito bonito, não quero que chame atenção, não gosto que você fale alto, não gosto que você beba, quando você bebe você começa a dançar, etc, não gosto que outros homens vejam isso. Enfim, ela começa com a limitação de condutas. E isso é tão visível que aqui a gente tem um projeto de ir às escolas, onde falamos sobre feminismo, falamos sobre submissão feminina, enfim. E eu pergunto para meninas de 12, 13 anos se elas se sentem iguais aos homens. Porque, vejam, nós temos 30 anos de uma Constituição que diz no seu artigo 5º que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E eu gosto de perguntar, talvez eu seja um pouco mais velha, não cresci nesse ambiente, eu pergunto vocês, adolescentes, somos iguais? E elas me respondem não. E elas passam pelas mesmas limitações de conduta com seus namorados que eu passei, que vocês devem ter passado, e que, se progredirem, vão ter esse final que é o tema aqui, feminicídio. Então, essa violência, ela começa com limitação de condutas. Depois da limitação de condutas, ela passa por uma violência psicológica um pouco mais agressiva, que são aqueles xingamentos que todas nós conhecemos. Tá parecendo uma vagabunda, só anda com puta. E aí há uma ofensa à honra. Aí a gente já entrou na seara da criminalidade, né? A gente já tem difamação, injúria. Mas, não satisfeito, num outro momento, essa violência vai deixar de ser verbal e vai passar por uma violência física simples, leve, tapa no rosto, puxão de cabelo, empurrão. E aí, se essa mulher tiver informação suficiente, empoderamento suficiente para procurar ajuda nesse momento, ela vai ouvir o seguinte, e eu também: nossa, mas a doutora Kiri afastou fulano de casa por causa de um tapa no rosto, algo que acontece, uma coisa tão simples. Esse tapa não começou ali, não vai terminar ali. Ele é um dos componentes que vai chegar posteriormente no nosso assunto, que é o feminicídio. Então, vejam, teve o tapa no rosto. Depois desse tapa no rosto, a gente vai ter, agora eu entro no ciclo da violência doméstica, que é importantíssimo que vocês entendam. Por isso que eu digo, a violência doméstica, ela não começou ali e ela não vai terminar ali. Então, vejam, ela tem o ciclo que é, primeiro, conflito, violência, seja verbal ou física, a gente já começou a falar da física. Depois dessa explosão e esse episódio de violência, no dia seguinte, nós temos vitimização do agressor. Sim, não estou falando errado. Vitimização do agressor. Ele se vitimiza. Fiquei nervoso.
Não, nunca mais vou fazer isso, é porque eu te amo demais, é porque eu cresci num ambiente violento, é porque eu perdi o emprego, é porque eu bebi, é porque eu usei drogas. E aí a gente começa a colocar justificativas externas para tirar a culpa do indivíduo. E aí, veja, depois desse conflito da vitimização dele, né, no dia seguinte ele se vitimiza, se diz arrependido, pede desculpa. Na maior parte das vezes, nesse início, a mulher o perdoa. Aí a gente tem um período que a gente chama de lua de mel, em que eles vão viver bem por um tempo, ele vai tentar agradá-la até o próximo conflito. E aí, no próximo conflito, se nesse foi um tapa no rosto, agora eu lhe dou um soco. Agora você fica com um hematoma arredondado no olho, é mais difícil de esconder das pessoas, é mais complicado, mas no dia seguinte, de novo, arrependimento, vitimização do agressor, pedido de perdão, desculpas, nunca mais, é só você que eu amo, preciso de você. De novo, período de lua de mel, até o próximo conflito. E no próximo conflito não vai ser só um soco. No próximo conflito vai ser vários socos, você vai cair no chão e ele vai te dar chute nas costas. Violência é super comum que a gente vê todos os dias. Isso gera uns hematomas aqui nas costas da mulher, porque normalmente quando o cara dá um soco, ela cai, né? E aí, de novo, arrependimento, vitimização, lua de mel, né? Se houver o perdão, próximo conflito. Até chegar em um momento que ele vai dar 2 tiros, 14 facadas. 3 feminicídios que tivemos na nossa região foi com facadas. E foram assim, de 10 a 20 facadas em cada um deles. Isso não começou ali. Então, a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela, quero que vocês guardem, tem um ciclo, que eu expliquei aqui, e ela tem uma característica importantíssima e muito peculiar, que é a progressividade. Então, reparem que essa violência, ela começou com essa limitação de condutas, e aí ela passou por todo esse episódio, arrependimento, pedir desculpa e tal. Chegou na violência leve, na violência grave. Tivemos aqui mulher que perdeu o tímpano por causa de soco, que perdeu a visão, que perdeu um braço, que perdeu dedos. Violência grave. Até chegar no feminicídio. Então, não dá para falar de feminicídio entendendo apenas como um homicídio qualificado. Ele é o resultado de um relacionamento abusivo com violência doméstica. Isso é o feminicídio, primeira coisa que a gente tem que entender. Só vou responder uma pergunta aqui, a Luísa perguntando. Existe feminicídio não relacionado com a violência doméstica? Olha, o parágrafo, salvo engano, parágrafo, o artigo 2A lá do 121 que trouxe, né, essas qualificadoras, ele fala da violência doméstica e familiar contra a mulher, que é o mais comum, mas ele fala também da violência de gênero, tá? Vejam só, a violência doméstica e familiar contra a mulher, quase sempre é de gênero. Por que eu tô falando quase sempre? Ela não é de gênero em situações em que são 2 irmãs brigando, por exemplo. Não porque a mulher não possa ser agressora numa situação de violência de gênero. Pode sim. A lei não fala que tem que ser os homens, mas mais de 90% são homens. Mas quando são 2 irmãs brigando, dificilmente eu consigo visualizar ali um preconceito de gênero gerador da violência. Então, ela é doméstica, mas não é de gênero, apesar de ter vítima mulher. Mas isso em regra, tá? Agora, o parágrafo, o 2A, ele fala de uma violência contra a mulher de gênero que poderia estar fora da violência doméstica e familiar contra a mulher. É um pouco difícil da gente chegar nesse exemplo, porque não é o nosso cotidiano. Mas, digamos, você foi morta por questões relacionadas à defesa da mulher, e aí eu consigo mostrar que era uma tentativa de te submeter, etc, etc. E eu nem não falaria em feminicídio, porque o conceito não foi cunhado para isso. Mas o 2A permite isso, tá, Luísa, que está perguntando. Mulheres em condição de codependência, como podemos pensar em ações preventivas? A Luísa colocou aqui também. Eu vou falar agora da prevenção. A gente entendeu, então, o ciclo da violência doméstica, a gente entendeu a progressividade da violência no ambiente doméstico e familiar contra a mulher, entendeu que o feminicídio é o resultado disso, é o ápice disso. E aí, como é que a gente não chega no feminicídio? A gente não chega no feminicídio interrompendo esse ciclo de violência e esse relacionamento antes de chegar lá. E como é que eu interrompo? Com o término do relacionamento. Só que, em relações abusivas, na maior parte das vezes, a mulher tenta romper o relacionamento e não consegue.
tá? Seja porque o sujeito ameaça, seja porque ela já está em um estado emocional tão grande de dependência. Porque, vejam, gente, a violência doméstica familiar contra a mulher, ela é diária. E como ela tem esse ciclo com episódios de violência, episódios de lua de mel, e dentro desse ciclo também tem toda a situação do agressor conseguir afastá-la de parentes, afastá-la de amigos, e ela fica sozinha no meio daquilo, não sei se amo, não sei se odeio, amo, mas odeio, mas sou também responsável pela violência, porque ela começa a se culpabilizar, porque ele a culpabiliza, né? E a sociedade também dizendo, bastava não usar essa saia, bastava fazer o jantar no horário, bastaria não frequentar tal local, que você não seria agredida. Então, a questão psicológica dela já está tão adoecida que ela tem, primeiro, dificuldade de se enxergar em uma relação abusiva, dificuldade de tomar providências, tá? E aí, eu tô falando de como que a gente vai interromper o ciclo para não chegar no feminicídio. E aí, então, ela tenta romper esse relacionamento e não consegue. Ou até rompe e ele continua mandando mensagem, ameaçando, se você não ficar comigo, você não vai ficar com ninguém, né? São mensagens comuns, assim. As mensagens, gente, elas não... as agressões verbais, elas não são inéditas, tá? Eu digo sempre o seguinte, que poderíamos ter novidades nisso, né? Mas parece que os homens são ensinados a isso na escola. E inconscientemente são, né? Em um outro momento podemos falar desses sistemas informais de poder aí. Mas vejam, os xingamentos são iguais. E aí eu falo outra característica da violência doméstica familiar para vocês. Eu chamo de democracia, no sentido pejorativo, né? Por quê? Ela acontece exatamente igual. Aqui na zona rural mais pobre que nós temos, chamada São João da Chapada, fica 40 quilômetros daqui de estrada de terra, no distrito. E se for em um condomínio fechado aí no Belvedere, em Belo Horizonte, com um pós-doutor e uma pós-doutora de vítima, ela é igual, os xingamentos são iguais, tudo é igual, tá? Obviamente, essa mulher mais pobre, fazendo agora a necessária interseção com raça, com questão social, vai ter muito mais dificuldades, né? Para romper o relacionamento e até para se manter lá. Mas o que eu quero dizer é, os xingamentos são iguais, o ciclo da violência é absolutamente igual. E aí, voltando a dizer, como é que eu rompo isso? Como é que eu tenho uma ação preventiva, que foi perguntada ali, para não chegar no feminicídio? Eu preciso romper esse relacionamento. Primeiro, ela tenta romper sozinha, não consegue. Aí, o Estado entra nesse momento, através do mecanismo mais importante que nós temos na Lei Maria da Penha, que são as medidas protetivas de urgência. Todo mundo sabe o que é, mas não sabe que tem esse nome, né? Que são aquelas decisões judiciais que obrigam o agressor a sair do lar e a se manter afastado dessa vítima, inclusive por qualquer meio de comunicação. Essas medidas protetivas de urgência, então, elas têm o objetivo claro de interromper esse ciclo aqui, para ele não chegar aqui no feminicídio. É isso. Essa é a ação que nós fazemos para que amanhã a gente não tenha outro feminicídio. Agora, sobre outras ações preventivas, que foi perguntado aqui, e aí eu já entro no trabalho em rede, eu preciso dizer que não há atendimento humanizado, acolhimento em delegacia, que é um trabalho que realizamos aqui, felizmente somos referência no estado nisso. Não há tratamento psicológico, né, terapia e etc. Não há também punição criminal, que hoje não é efetiva, sabemos também aí, abrindo um parênteses para todos os problemas enfrentados, né, pelo sistema jurídico penal, não é efetiva e também não é rigorosa, o sujeito hoje pratica essas violências mais leves e pega 3 meses ninguém vai ficar preso, né, enfim. Apesar de tudo isso, e mesmo que tudo isso fosse efetivo, o que eu quero mostrar para vocês é que a violência contra a mulher não ia acabar. Os índices não iam diminuir. As pessoas têm mania de me perguntar isso. Os índices de violência contra a mulher estão alarmantes. Quando é que isso vai acabar? Precisa só aumentar a pena? Precisa de melhores delegacias, etc, etc. Precisamos, sim, de toda a estrutura para receber a mulher quando ela é vítima de violência e para punir o indivíduo.
Mas isso só faz com que ela sinta maior confiança no nosso trabalho e tenha também mais confiança para procurar ajuda, o que é ótimo, mas não diminui o índice. Isso não faz com que o filho dela não repita o que o pai fez. Isso não faz com que o colega do filho da escola também não faça isso com a namorada. A punição não serve a isso. E nem o acolhimento e a humanização. O que vai servir a isso? Modificação de cultura. Então, nós temos aqui um crime, ou vários crimes, né, que vão culminar no feminicídio, que tem a peculiaridade de ter como fundamento e pano de fundo uma cultura. E cultura é repetição de condutas. Então, são situações que eu repito e todos nós repetimos, porque fomos todos criados nessa cultura machista, todos nós repetimos diariamente. E ao repetir, a gente alimenta esse sistema, a gente ratifica a conduta do cara que é famoso, ou que é meu colega, que eu adorava, que é filho de alguém, que é meu irmão, etc., que está sendo acusado de violência sexual, e você diz, ah, mas aquela menina não é benta. Ela só vive na rua. Já viu as roupas que ela usa? Então, vejam, se essa cultura não for modificada, os índices de violência contra a mulher não vão diminuir. Mesmo que a gente consiga melhorar toda a estrutura. E modificação de cultura, e aí já respondendo como envolver o homem nas ações de prevenção, modificação de cultura começa com, número 1, informação. A gente precisa informar, a gente precisa dizer, inclusive para quebrar paradigmas, né? Porque tudo que... Vocês já repararam que tudo que envolve mulher, todo mundo tem uma receita pronta? Todo mundo sabe o que dizer? Então, vejam, quebrar paradigmas, as pessoas não sabem os índices de violência sexual que temos, as pessoas não sabem os índices de violência doméstica, e as pessoas repetem coisas sem ter informação sobre isso. Então, primeiro, informação. Segundo, reflexão, discussão, admitir e assumir que vivemos e fomos criados em uma sociedade eminentemente machista. A gente precisa assumir isso em primeiro lugar para começar a fiscalizar nossas próprias condutas e as condutas do outro no dia a dia. Para começar a perceber por que criamos filhos, homens e mulheres, ainda hoje de modo diferente, por mais que eu me diga não machista e feminista em rede social, eu não percebo essa modificação dentro da minha própria casa. Então, vejam, eu preciso modificar cultura. E modificação de cultura só vai acontecer envolvendo o homem. Não tem como eu modificar só a cultura das mulheres, ainda que eu consiga, para denunciarem mais, etc. E isso passa por educação. Então, eu falei de informação, reflexão e educação. E aí, ainda tem parlamentares para cometerem o disparate de dizer que eu não quero que discuta gênero nas escolas, etc, etc. A Lei Maria da Penha está aí desde 2006. E a gente tem a previsão expressa lá, que é obrigatória a discussão de gênero nas escolas. Eu tenho que começar desde cedo. Por que não está discutindo ainda? Por que ainda tem escola que, quando a gente vai lá falar sobre feminismo, que ela deveria estar falando, né? Nas aulas de história, eu deveria estar estudando sobre mulheres que foram importantes para a história internacional e nacional. Eu deveria estar falando sobre conquistas femininas, eu deveria estar falando sobre violência, eu deveria estar permitindo que esses alunos brincassem das mesmas coisas, sonhassem do mesmo modo, sejam meninos ou meninas. Então, vejam, isso já deveria estar sendo aplicado nas escolas e ainda não é. Então, a gente só vai modificar a cultura, não é para amanhã diminuir índice, porque não vai diminuir. Não é para depois de amanhã, é para daqui a 20 anos. Se a gente passar a educar pessoas para uma sociedade que não pratique a violência de gênero diária, porque o feminicídio é resultado dela. Tem muita gente que diz assim, olha, o feminismo não é necessário nada disso, é simplesmente necessário que o cara não mate a mulher. Não, o feminicídio é o ápice. E ele começa com pequenas condutas, ninguém casa, gente, pensando assim, eu vou casar e mês que vem eu vou matar minha mulher. O cara também não pensa isso. O cara também é surpreendido no meio do processo e se surpreende com suas próprias condutas quando ocorre o feminicídio. Qual seriam as ações jurídicas necessárias para que haja mudança nos números de casos de feminicídio no Brasil? Veja, eu falei aqui, né, que o feminicídio ele é resultado de um processo de violência e que ele precisa ser interrompido no meio. Então, ele vai ser interrompido no meio como?
com providências policiais, providências judiciais e jurídicas para que esse sujeito se mantenha afastado dela, tá? Isso, gente, é atender a parte aguda da situação. A violência já está acontecendo, eu preciso atender, interromper esse ciclo para não chegar no feminicídio. Então, se eu conseguir dar um atendimento adequado, se eu conseguir fazer com que essa mulher entenda que ela é independente, capaz de viver sozinha, que ela pode tomar providência, confiança nos órgãos, etc, etc, eu consigo interromper o ciclo de um relacionamento que já é abusivo. Agora, não ter outros relacionamentos abusivos já diz respeito à modificação cultural, que foi o que eu coloquei. Agora, qual seria um ato jurídico para modificação cultural? Que é o que você está perguntando. Eu não tenho ato jurídico para modificação cultural. Agora, eu tenho formação de pessoas que lidam diretamente com o sistema jurídico penal, policiais, juízes, promotores, para lidar com mais qualidade e com mais rigor quando atender um caso de violência doméstica familiar contra a mulher. Então, aí eu posso produzir jurisprudência que me mostre que essa mulher foi defendida nesse seu processo de tentar romper o ciclo de violência. Então, o único ato que eu vejo jurídico necessário. Modificação legislativa é possível? Pode ajudar? Pode ajudar sim. A própria Lei Maria da Penha hoje, que não sei se vocês sabem, pela ONU Mulheres, é uma das 3 legislações mais avançadas do mundo. Ainda precisa de umas pequenas modificações. Então, a gente ainda precisa de modificação legislativa. Políticas públicas, foi perguntado ali, necessário algum ato jurídico ou políticas. Políticas públicas para mulheres, senhores, são nulas. Pode falar, investiu isso, investiu aquilo. Quem trabalha no interior, ou mesmo aí em Belo Horizonte, não consegue alcançar todo mundo. Então, são praticamente nulas. Você lida com recurso zero para tentar resolver aquela situação, e aí a gente tem muitas ações pontuais e pessoais, como a nossa aqui através da rede, como de um juiz que eu li outro dia, que passou a atender pessoalmente as mulheres vítimas de violência. São questões pontuais. Eu ainda preciso construir políticas públicas para isso, porque nem as que existem no âmbito normativo são efetivas e estão sendo utilizadas. O que seria uma rede de atendimento de referência e bem construída? Quais órgãos devem existir para fazer um atendimento realmente adequado e eficiente? Bom, vou falar para vocês o que seria um projeto de delegacia modelo. Eu não estou falando de delegacia só porque eu trabalho em delegacia, não. Eu estou falando em delegacia porque as delegacias em mais de 90% dos municípios brasileiros são a porta de entrada da mulher vítima de violência. Tá? Então, muita gente diz, ela não deveria ir para a delegacia, ela deveria procurar um outro atendimento, seja na defensoria, em algum local, um acolhimento, concordo, mas nós não temos isso. E não temos essa possibilidade, assim, de modo nem pouco recente, quanto mais muito recente. As delegacias são as portas de entrada, né? Porque, inclusive, no nosso modelo de segurança pública, etc, etc, você quer ter polícia em todos os locais, enfim, as delegacias são as portas de entrada. Se elas são as portas de entrada, então vamos tentar dar um atendimento de qualidade, realmente adequado e eficiente, que é o que está aqui na pergunta? Vamos. Como é que isso é feito? Eu tenho um modelo disso? Tenho. O próprio modelo da Casa da Mulher Brasileira, que hoje existe em apenas 5 ou 6 municípios brasileiros, é um modelo adequado. É um modelo que concentra todos os órgãos de atendimento à mulher e órgãos da rede. Então, eu teria psicólogo e assistente social para fazer um acolhimento dessa mulher quando ela procura essa unidade. Ali mesmo, ela presta declarações na delegacia e pede a medida protetiva. Ali mesmo, se for necessário encaminhar para abrigo, encaminha. Ali mesmo, se houver projeto para profissionalização, para terapia ou possibilidades de empoderamento, tudo ocorre dentro de um único local. Isso já facilita bastante as coisas, já seria um modelo ideal. O modelo ideal de atendimento é um modelo que seja multidisciplinar. Porque hoje a gente tem a seguinte situação, ela vai na delegacia, eu vou lidar com as questões criminais para ela, tentar punir o sujeito, pedir uma medida protetiva. Mas ela precisa também de pensão alimentícia, ela precisa também de uma ação de divórcio, ela precisa também ser encaminhada ao hospital, ela precisa de uma terapia. Então, vejam, o modelo ideal é o modelo que concentre tudo isso, tá? E eu tenho essa previsão, só não tenho expansão, só não tenho política pública sendo, de fato, aplicada, que é o que precisaríamos aqui,
Agora, aqui, para vocês entenderem um pouco a nossa rede aqui, a rede de mulheres do Alto Jequitinhonha, ela é uma rede que é composta de pessoas jurídicas, de instituições públicas e privadas e de indivíduos. Então, a pessoa física também pode fazer parte. Então, a gente tem, por exemplo, a psicóloga. Eu sou psicóloga, quero oferecer voluntariamente os meus serviços. Compõe a rede. A delegacia faz parte da rede. Mas nós não temos, para vocês terem ideia, um espaço físico da rede. Nós não temos recurso nenhum para a rede. Tudo que a gente faz enquanto rede é com recurso que a gente consegue no momento. A gente fez umas lives agora solidárias para arrecadar cesta básica. No carnaval, a gente faz uma campanha muito bacana de pit stop, de não é não, que fundamos um bloco só de mulheres nesse carnaval, mas tudo com recurso de patrocinadores. A gente tem política para isso, a gente tem recurso zero. Qual a diferença entre a rede de atendimento e a rede de enfrentamento? Olha, aqui a gente concentra as duas em uma coisa só. A rede de atendimento hoje aqui, para vocês terem ideia como é que funciona, ela funciona através, inicialmente, da delegacia, que é onde as mulheres procuram no momento de dificuldade, que precisa da medida protetiva naquele momento. Então, você atende essa vítima. Lá eu repasso para atendimento psicossocial no CREAS. Reparem que não é o mesmo espaço físico, nem as mesmas instituições, então eu fico naquela de entregar a ficha de encaminhamento para ir ali, agendar, porque não é imediato, enfim. Se necessário encaminhar ao hospital, temos aqui um hospital capacitado, porta de entrada hoje, para atendimento de vítima de violência sexual. Encaminhamos para lá. Então, vejam, toda a rede de atendimento agindo. Conseguimos nos últimos, acho que deve ter 2 ou 3 meses, tá nas minhas redes sociais para quem quiser ver, nós criamos junto à OAB Mulher um projeto chamado Advogada Amiga. Esse projeto é inédito, tá? Foi criado aqui em Diamantina. Em que 2 advogadas, que são hoje a presidente e a vice da OAB Mulher em Diamantina, se comprometeram a atender voluntariamente, de modo gratuito, mulheres vulneráveis, vítimas de violência doméstica, entrar com ação para conseguir pensão alimentícia, ação de divórcio, todas as questões cíveis necessárias, porque aqui nós não temos defensoria, tá? Só para vocês entenderem também como que a rede em cada local vai ter que atender as peculiaridades daquele local. Então, aí a gente incluiu a OAB na rede de atendimento, que ela não era de atendimento. Ela fazia parte só da rede para enfrentamento. Quando eu pego uma rede de enfrentamento, eu penso um pouco mais também em ações preventivas, né? A rede de atendimento, ela precisa atender no momento da violência a mulher que nos procura, é o que a gente chama de violência aguda. A rede de enfrentamento, a gente, como eu disse, a rede Mulheres do Alto faz as duas coisas, ela realiza, por exemplo, através da parte enfrentamento, a gente realiza capacitações em diversos municípios, a gente realiza projetos em escola, para tentar fazer com que adolescentes reflitam sobre a sociedade machista, pensem sobre isso, e tente, num futuro, que eu sei que não será muito recente, que a gente não precise estar tendo essa discussão, nem especializar a violência contra a mulher, tá? Então, o atendimento, ele é imediato para casos agudos. O enfrentamento, ele serve para casos que já aconteceram, mas principalmente para tentar criar uma rede que pratique ações preventivas, que também é imprescindível no que se refere à violência contra a mulher. Talvez mais imprescindível e mais eficaz do que só o atendimento. O atendimento, ele diz respeito, inclusive, a vítimas específicas, né? Fulana foi vítima de violência doméstica, está procurando hoje a delegacia para pedir medida protetiva, vai precisar ser encaminhada ao AB, ao CREAS. Agora, o enfrentamento, ele tem que ser permanente, ele não diz respeito a uma vítima imediata, e ele se liga muito mais à prevenção de futuros casos. Tem mais alguma pergunta? Como lidar com a prevenção nas periferias? Em alguns locais, há até proibição de acionar a PM. Vejam, a violência doméstica e familiar contra a mulher, como eu mencionei aqui, ela é silenciosa, né? E ela não começa no episódio de violência, ela começou antes. Então, eu consigo lidar com isso, volto a dizer, não estou falando para caso agudo, aí a gente vem numa outra intervenção, que já seria a intervenção de enfrentamento. Porque o caso agudo, eu tenho que acionar a polícia militar, né? Essa é a realidade. A pessoa, olha, eu estou vendo o cara agredindo a mulher aqui agora, eu preciso acionar a polícia militar. Tá, mas como você disse, ela não apanha só aquele dia, né? A violência, ela cresce, então, a maioria dos casos são o que chamamos de casos crônicos.
A pessoa que me diz assim, não, a minha vizinha, eu escuto quebradeira lá, dia sim, dia não, é, ele agride ela, eu escuto, os filhos gritam e tal. Tá acontecendo isso agora que eu preciso de uma intervenção ostensiva? Não, isso acontece direto. Mas não está acontecendo agora. Então, não é a situação de acionar a PM, e aí a gente vai tratar com os outros atores. Esses atores, eles podem ser e deveriam ser institucionais, como CRAS e CREAS, né? Todo local, por exemplo, uma comunidade, deveria ter um CRAS, que tem um psicólogo, assistente social, para quem não sabe, é melhor falar, né, que é o Centro de Referência e Assistência Social, que tem o objetivo de prevenir condutas não só que atentem à legislação, mas principalmente prevenir condutas que lesionem direitos de pessoas vulneráveis, criança, adolescente, idoso. Então, veja, se eu tenho um CRAS nesse local, nessa comunidade, um CRAS que é preparado, que trata e lida com aquelas pessoas ali, com projetos sociais, que tem ambiente de escuta, de diálogo, ele não é polícia, mas ele está preparado para refletir sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, acolher essa mulher, e aí, através do CRAS, você consegue acionar os órgãos policiais. E volto a dizer, não é para a polícia militar ir lá naquele momento. Quando a gente tem uma rede organizada, por exemplo, aqui, o CRAS, se ele identifica uma situação dessa, ele faz um ofício e encaminha para a delegacia especializada. Aí a delegacia vai ver como agir para conseguir levar essa mulher até lá, colher declarações, pedir medida protetiva, etc. Mas o que eu quero mostrar é a atuação de outros órgãos que não são a polícia e que vão levar isso para a polícia de um modo mais sigiloso, de um modo mais reservado, sem exposição e sem necessidade da atuação ostensiva policial militar naquele local. Então, daí a necessidade desses órgãos fazerem parte da rede. Mas onde nós não temos órgãos institucionais, a gente vai lidar com órgãos não governamentais. Então, você tem ali, por exemplo, um projeto social. Seria interessante esse projeto social compor a rede de enfrentamento, para ele levar demandas de violência doméstica, de violência contra a mulher, de violência sexual. E ele seria ali o que nós chamamos de órgão multiplicador do enfrentamento, né, ou agentes multiplicadores do enfrentamento. Isso é muito comum também aqui. A gente faz isso, os nossos principais protagonistas disso são os agentes de saúde. Porque aqui nós não temos comunidade periférica, como vocês têm aí. Aqui nós temos comunidades e zonas rurais, muito, muito, muito pobres, mas que não têm esse dissídio com a polícia, vamos dizer assim, sabe? Só que ao mesmo tempo também a polícia não vai lá, ao mesmo tempo o Estado não está lá, não presta os serviços públicos relevantes. E aí, o que que acontece? Eu tenho a saúde, porque o SUS ele é tão bem organizado, eu digo assim, eu que trabalho, vou dizer trabalho com o SUS, porque o SUS foi o primeiro, né, as instituições de saúde aqui foram os primeiros a compor a nossa rede em 2013. Então, eu trabalho com os agentes do SUS há muito tempo, e o SUS, ele é tão bem organizado, que nesse local onde não vai ninguém, eu tenho um posto de saúde que atende. E aí o posto pode até não estar localizado lá, mas eu tenho um agente de saúde que vai na casa das pessoas. E aí eu faço desse agente de saúde um agente multiplicador, que inclusive hoje com uma nova legislação, ele é obrigado a fazer isso, mas aqui a gente já fazia, que é o quê? Olha, tal casa que eu visito, a mulher está sempre machucada. Eu já vi que o sujeito é ignorante, a criança me contou que ele agride a mãe. Então, esse agente de saúde leva a demanda para a polícia ou para a rede de atendimento. Assim que funciona, tá? Então, a gente, como eu disse, o atendimento é e deve ser multidisciplinar. A polícia, ela não está na casa das pessoas, ela não frequenta a casa das pessoas, né? Eu falo isso com os agentes de saúde, e a gente precisa de outros agentes, especialmente agentes públicos, porque aí eles têm, inclusive, a obrigação de fazer isso, que levem essa demanda até nós. A obrigação hoje de um profissional de saúde, na nossa capacitação a gente fala sobre isso, ela não é apenas de recompor a integridade física que foi ferida de alguém. A nossa obrigação enquanto agentes públicos, prestadores de serviço público, que seja ainda que privados, é tentar recompor ao máximo a dignidade daquela pessoa que foi ferida. E como vocês já aprenderam, né, a dignidade ela não se reparte em pedaços. Não tem como eu recompor só a integridade física, por exemplo, vou tratar, isso aconteceu aqui, tá, gente? Vou tratar uma doença sexualmente transmissível em uma menina de 7 anos. Só.
não tomo providências. Ou seja, a violência sexual continua acontecendo e ela sempre com a doença sexualmente transmissível. Ah, porque o meu papel é só recompor a integridade física e propor saúde. Não. Até porque o conceito de saúde hoje envolve uma saúde emocional, né? Então, o agente de saúde hoje, eu tô falando agora agente em sentido amplo, não o profissional só, agente de saúde, mas qualquer profissional da saúde e da educação também, tem que ter o conhecimento que o objetivo dele ali, o papel dele ali, vai além da mera recomposição da saúde ou do mero ensinar matemática e português. A gente tem, enquanto agente público, que se atentar para o que está acontecendo e tomar providências também em relação àquilo. Então, por isso, eles têm que denunciar. Talvez a polícia não chegue nessa casa, seja em uma região porque a PM não entre, como foi mencionado aqui, seja em uma região como nós aqui, de zona rural, que não chega a serviço público nenhum, mas chega o agente de saúde. Ele tem que ser o agente de levar a demanda para as demais providências, inclusive providências criminais. E aí, daí, a importância dele fazer parte da rede. Como é o atendimento dos casos de pessoas trans? A rede está preparada para atender essas pessoas? Quero aqui, inclusive, falar para vocês, se vocês não conhecem, de um projeto fantástico que tem aí em Belo Horizonte, que eu participo, que é o Transveste da Duda Salabert, né? Que é um dos pouquíssimos projetos para auxílio a pessoas trans. Então, hoje, em termos de legislação, o que nós temos são alguns decretos, né? E ações, por decretos a gente fala normatização administrativa, que prevê a obrigatoriedade de se referir à pessoa através do nome social, de tratar essa pessoa através da identidade que ela escolheu. Então, hoje, enquanto órgãos públicos, nós sabemos sobre tudo isso, tá? Inclusive sobre a obrigatoriedade de atendê-la na delegacia de atendimento à mulher. Isso a gente tem, mas ainda temos muitos passos para serem alcançados, né? De profissionalização, de escolaridade, de tudo isso. E como eu disse aqui anteriormente, é papel de todos nós. Não é porque tratamos com segurança pública que não é nosso papel sim. Mas em relação a atendimento, hoje a gente tem norma para isso. Não lei, precisamos, inclusive, Congresso Nacional completamente moroso em relação às legislações para pessoas trans. Mas nós temos decretos, tá? Temos decreto federal, decreto estadual aqui, que obriga isso. Até para vocês terem ideia, hoje, quando você vai registrar uma ocorrência, que não chama mais boletim de ocorrência, chama registro de evento de defesa social. Quando a gente vai registrar essa ocorrência, tem lugar lá que a pessoa que está registrando, o policial, ele preenche nome social, identidade de gênero, orientação sexual, tá? Então, isso hoje faz parte do nosso registro de ocorrência. Mas ainda temos muito, muito, muito a avançar. Quais devem ser os componentes da rede de atendimento além da delegacia da mulher? Como eu falei, a rede ela vai atender a peculiaridade do local. Então, por exemplo, em uma cidade igual Belo Horizonte, você tem que ter a Defensoria Pública fazendo parte da rede. Talvez a OAB não faça parte. Em Diamantina, nós não temos defensoria pública. Em quase nenhuma cidade da nossa região nós temos. Então, aí a OAB faz parte. Mas desde que ela traga para a gente um projeto para atendimento às pessoas vulneráveis, que são a maioria, que seja gratuito, que foi o que conseguimos aqui. Então, aí a OAB faz parte. Mas obrigatórios, nós temos delegacia de atendimento à mulher, polícia militar. Tem lugar, por exemplo, que não tem delegacia especializada, mas tem uma delegacia. Então, ela tem que fazer parte. Tem lugar que não tem nem delegacia, só tem destacamento policial militar. Então, ele tem que fazer parte. Instituições de saúde, importantíssimo. Se tiver hospital, hospital. Ah, o local não tem hospital, tem posto de saúde, todos os profissionais envolvidos. Instituições da assistência social, que são quais? CRAS e CREAS. Tem lugar que não tem CREAS, só tem CRAS. Porque a minha realidade aqui, né, gente, é de cidades menores. Então, esses órgãos são essenciais. Agora, aqui nós temos prefeituras fazendo parte, porque, importantíssimo, realizamos capacitação com os profissionais de assistência social, de saúde e educação das prefeituras, para que eles saibam preencher a ficha de atendimento, saibam a quem encaminhar,
Então, é importante a prefeitura fazer parte, porque aí ela obriga, né, os seus funcionários a participar dessas capacitações. Então, aqui nós temos a Prefeitura de Diamantina, por exemplo, fazendo parte. Aqui nós temos a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri fazendo parte. Importantíssimo. Temos uma professora que trabalha conosco, temos outra professora do curso de medicina, que é a nossa referência técnica em atendimento à pessoa vítima de violência sexual. E aí, isso, inclusive, nos abre as portas para capacitações de estudantes da área da saúde sobre quais são as obrigações dele no atendimento à mulher vítima de violência. Capacitação de profissionais de educação, que aqui temos também curso de letras, curso de história. Então, é importante todos esses órgãos participarem. Então, aqui a universidade faz parte também, como eu disse para vocês, a OAB. Qual o problema de tratar feminicídio como homicídio passional? Retirar-lhe a gravidade e a discussão necessária. Quando eu falo de homicídio passional, eu retiro a responsabilidade do sujeito que é responsável, né, que normalmente é o homem, companheiro, e coloco em um agente externo, que seria a paixão, né? O sujeito está imbuído daquele surto de emoção temporária, como eu disse para vocês, que as pessoas gostam de pensar que é assim, porque a mulher o traiu, vai lá e mata ela. Isso não acontece. Então, quando eu lido com isso como passionalidade, eu retiro a responsabilidade de quem deve ter. E se a gente verificar, não só historicamente, mas até em casos aí que se tornaram públicos, você vai verificar como que a sociedade ela tende a ratificar a conduta desse agente agressor através da responsabilização de agentes externos. Como eu mencionei, a culpa da violência contra a mulher ali é, como pano de fundo, uma sociedade machista, mas naquele momento é dele, o sujeito precisa ser responsabilizado. Mas não, aí eu digo que é porque ele bebeu, é porque ele se drogou, é porque ela o traiu, é porque ela usava tais roupas, é porque ele era muito apaixonado por ela. Isso o cegou, né? Como homicídio passional. Então, quando eu falo de passionalidade e coloco como sinônimas essas coisas, eu retiro a gravidade e a discussão necessária. Porque as pessoas não querem discutir privilégio, as pessoas não querem discutir espaços de poder, né? As pessoas não querem discutir o patriarcado que nos domina desde que o mundo é mundo para tentar construir uma sociedade com igualdade de gênero e respeito às diferenças. As pessoas querem que as coisas sejam mantidas como estão. E para que eu possa manter as coisas como estão, eu vou dizer que aquele feminicídio foi um caso isolado, um crime passional. Retiro a responsabilização de quem deve ser responsabilizado. É isso que acontece. E aí, interessante a gente pensar agora no período de pandemia, né? Os índices de violência contra a mulher aumentaram, assim, de um modo estrondoso. Feminicídio em São Paulo, por exemplo, aqui ainda não saiu a nossa estatística, mas em São Paulo, por exemplo, os feminicídios, eles quase duplicaram em quantidade. E aí, vem as pessoas dizerem que a culpa disso é o desemprego, que a culpa disso é o uso de álcool. Não. Como eu disse para vocês, o feminicídio ele não acontece da noite para o dia, um relacionamento saudável. Os feminicídios, eles aumentaram no período de pandemia, porque relacionamentos que já eram abusivos, que já tinham situações de violência contra a mulher, ainda que estivesse só no ambiente verbal, passaram a ter um ciclo mais rápido. Então, sabe esse ciclo que eu falei para vocês? Conflito, violência, arrependimento, pedido de perdão, lua de mel, até o próximo conflito, violência. Isso, se em algum relacionamento acontecia uma vez a cada 6 meses, agora passou a acontecer todo mês. E como a violência ela é progressiva, o tapa no rosto já passou para o soco, para o chute e já chegou em 2 disparos. Então, o que aconteceu foi que esse ciclo andou mais rápido. Mas, por favor, a pandemia não criou a violência doméstica, como as pessoas dizem. O desemprego não criou a violência doméstica, nem o álcool, o abuso de álcool criou a violência doméstica, não. Tá? Então, o fato de os feminicídios terem aumentado no período de pandemia diz respeito a isolamento social que gerou uma progressão mais rápida no ciclo de violência. Só isso, de uma violência que já existia. Por mais que essa mulher talvez não tivesse tomado providências, por mais que talvez ainda estivesse em uma violência verbal, mas ele não criou uma violência em um relacionamento que era saudável, não. Tem alguma capacitação dos policiais para abordagem da vítima? Veja só.
problema que nós temos de atuação policial, principalmente em Minas Gerais, né, que é um estado continental, é que os referenciais são muito diferentes. Então, por exemplo, numa cidade como Belo Horizonte, como Montes Claros, como Teoflotone, cidades grandes e médias, nós temos patrulha de violência doméstica, nós temos delegacia especializada de atendimento à mulher, então essa mulher normalmente não procura a PM para pedir providências, ela procura a delegacia, e aí a gente tem um tipo de atendimento e um tipo de capacitação. E as instituições também têm o hábito de verificar, inclusive, quem tem perfil para isso. Né? Então, olha, vou colocar fulano que tem perfil para atendimento. Só que quando a gente lida com outros municípios, principalmente municípios menores, nós não podemos fazer isso. Então, a gente não tem delegacia, a gente tem muitas vezes 4 policiais militares, muitos que estão ali há quase 30 anos, então, né, não tiveram tempo nem de realizar uma capacitação com qualidade para esse atendimento e continuam agindo como agiam anteriormente. Então, a gente tem todo esse problema. Mas se existe capacitação, existe. Pra vocês terem ideia, eu mesma dou aula aqui em Diamantina, nós temos o 3º Batalhão de Polícia Militar. E diversas pessoas que passam no concurso da Polícia Militar vêm fazer o curso de formação de soldados aqui. E eu dou aula lá sobre violência doméstica, né? Então, temos capacitação. Agora, de ter a capacitação até você conseguir efetivar um atendimento com acolhida e mais humanizado, não é tão próximo. Mas estamos nesse caminho, tá? Na Academia de Polícia Civil de Minas Gerais também temos capacitação para atendimento a mulheres vítimas de violência durante o processo, né, de seleção lá para a escolha dos locais e tal. Existe essa capacitação, mas não posso dizer que já seja completamente efetiva. Poderia deixar mais claro a diferença das leis de feminicídio e a de violência doméstica? Como assim? Não entendi. A principal legislação que trata da violência doméstica é a Lei 11.340 de 2006, que é a famosa Lei Maria da Penha. Reparem que a Lei Maria da Penha, ela não trouxe em sua redação original nenhum crime. Então, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, os crimes criados pela Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela não criou crime, não, gente. O único crime que está dentro da Lei Maria da Penha é o 24A, que é o descumprimento de medida protetiva, que foi criada há 2 anos. Então, ela não criou crimes, veja. A Lei Maria da Penha, ela trouxe uma situação de atuação diferenciada e especializada para crimes que estão no Código Penal, como ameaça, calúnia, difamação, qualquer crime do Código Penal que estiver num contexto trazido pelo artigo 5º da Lei Maria da Penha, é considerado um crime de violência doméstica familiar contra a mulher. Isso é até engraçado, porque esses dias mesmo eu estava com um inquérito que era de roubo. E aí a minha escrivã falou assim, olha, eu não entendi, esse inquérito veio errado, roubo. Porque a maioria dos nossos inquéritos são ameaça, lesão e tal. Eu fui explicar para ela, olha, o roubo, nesse caso, o cara apertou o pescoço da namorada, a ameaçou de morte e subtraiu o celular dela. Claro que ele subtraiu o celular para olhar mensagens e aquilo, mas enfim, ele subtraiu um bem dela e foi embora, é roubo, praticou violência. Então, vejam, é um crime de roubo. Mas como ele aconteceu no ambiente doméstico e familiar contra a mulher, ele trouxe a competência da Delegacia de Mulheres, a possibilidade de medidas protetivas. Então, a lei que fala de violência doméstica é a Lei 11.340. Estando dentro dos requisitos do artigo 5º da Lei Maria da Penha, qualquer crime pode ser considerado de violência doméstica familiar contra a mulher, não apenas a lesão corporal, a ameaça. Agora, o feminicídio, ele não está dentro da Lei Maria da Penha, ele não foi trazido por ela, não. Ele foi trazido por outra legislação, que colocou o parágrafo 2º e a explicação no 2A, lá do artigo 121. Então, o feminicídio é um tipo de homicídio qualificado. Qualificado pelo quê? Pela violência doméstica e familiar contra a mulher e preconceito de gênero, tá? Então, a gente tem que verificar isso. Atualmente, músicas que propagam a violência sexual contra a mulher e a objetificação dessa está em alta nos repertórios dos jovens adolescentes, os quais muitas vezes podem se sentir incentivados a ter determinados comportamentos. Como abordar esses temas nas escolas? Olha, quando a gente fala de cultura, e eu mencionei aqui, né, que a gente vive uma cultura machista, que é o pano de fundo para a violência contra a mulher e para o feminicídio,
a gente tem que lembrar que isso é composto por repetições diárias. E em repetições diárias, nós temos vários pequenos micro-organismos de poder. Nós temos igreja, que, independentemente do credo, prega o tempo todo que a mulher é submissa, que a mulher tem que se portar de tal modo. Ainda que em uma igreja ela não possa cortar o cabelo, na outra ela tem que ser uma boa esposa e ficar em casa. Então, olha, é um instrumento de poder. Escola é outro instrumento de poder, porque muitas vezes repete tudo isso. Menina senta desse jeito, menino senta daquele jeito, menina não joga futebol, etc, etc. E a cultura de lazer, vamos dizer assim, também é um microsistema de poder. E aí a gente pode incluir as músicas aí. Só que muitas pessoas fazem uma inclusão e uma análise errada que é preconceituosa, que é de dizer, olha, essa música fala de violência, porque ela reflete a vivência de uma comunidade, por exemplo. Ela retrata o que está ali. Isso não significa que aquela comunidade seja mais machista do que um condomínio de elite que escute bossa nova. Claro que a gente lidar com uma música que trata de violência contra a mulher o tempo todo, que fala isso, que traz isso como algo correto, como algo que é próprio do machão, do pegador e etc. Isso é um modo de inserir no nosso subconsciente que a violência é normal, né? Isso é um modo de naturalizar a violência. E a gente tem que combater isso. Agora, o combate a isso também, ele não pode passar por... Ele não pode se travestir de preconceito de classe, que é o que acontece muitas vezes, de achar que é só o que vem de comunidade, é que é ruim, é que é machista. Temos 1 milhão de músicas aí de bossa nova, de samba, o que seja, que é machista. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Vou dar um exemplo de como abordar esses temas em escolas, que perguntaram aqui. Tem uma professora de história aqui que chama Nara, que a gente fez um trabalho juntas em uma escola, e aí ela faz do seguinte modo: cada um vai escrever, vai falar a música que gosta, e vai escrever essa letra num papel. Quando você escrever, nós vamos juntos ler a letra, sem ouvir a música, ler a letra. E aí vocês mesmos vão identificar preconceito contra a mulher ou contra a população LGBT e violência contra a mulher. Você faz a pessoa refletir sobre isso, você faz um adolescente refletir sobre isso. É um modo de fazer, sem ter preconceito, sem dizer, olha, o funk não. Aqui a gente só vai ouvir samba, aqui a gente só vai ouvir MPB. Não, nós temos, infelizmente, violência contra a mulher, propagação de submissão, naturalização do machismo em todo tipo de música. Então, sem trazer o preconceito de classe à tona, você pode e deve discutir isso em escola. Então, vamos trazer a música que você gosta é essa? Ele fala o quê? Ele fala que eu dei 3 socos na cara dela e aconteceu isso, e todo mundo riu, e tem uma batida gostosa. Isso é interessante para você que é mulher, ouvir sobre isso, dançar essa música. Então, a gente usa esse método de levar a reflexão para eles próprios. Não sou eu que vou dizer, essa música tem episódio de violência contra a mulher. Para que você está ouvindo funk? Não é isso. A gente tem que levar a reflexão para que eles façam, né? É o tratar o aluno como sujeito de direito. E não como mero destinatário de regras e de conhecimento científico. Se um homem estupra uma mulher e a mata, sem ter vínculo familiar e doméstico, se enquadra apenas no feminicídio ou também no crime de estupro? Aqui agora, o que você perguntou é uma questão jurídico-penal, né? Vai depender da situação. Vou te explicar por quê. Eu poderia ter feminicídio em concurso material com estupro, se os desígnios forem diferentes. Aqui, por exemplo, teve um caso que eu fiz isso. O sujeito, ele entrou na residência e ele estuprou a mulher, né? Nessa situação do estupro, ele apertou o pescoço dela, não com o objetivo de matar, mas com o objetivo de contê-la. E aí, depois que acabou o estupro, ela ainda estava viva, ele achou melhor não deixá-la viva, sei lá por quê, porque eles se conheciam, enfim, ele a matou com umas facadas. Então, veja, eu tive o estupro em um desígnio diferente, separado do homicídio. Tá, gente? Quando eu falo em feminicídio, é homicídio qualificado, né? Como eu disse aqui. Então, veja, eu tive 2 desígnios diferentes. Aí eu tive concurso material, né? Aí ele vai responder pelas penas somadas do feminicídio e do estupro.
Mas eu posso ter a morte como resultado do estupro. Aí lá no 213, a gente tem uma qualificadora que fala assim, se resulta morte, a pena é tal. Então, veja, o meu desígnio era de estuprar. Eu falei aqui dele apertar o pescoço dela. Suponhamos que nesse momento que ele estava apertando para conter ela, só para praticar o estupro. De repente, suponhamos que ela fosse asmática, ela não conseguiu respirar e morreu. O desígnio dele era de estuprar, mas é o que a gente chama de crime pré-doloso, né? Ele teve dolo no antecedente do estupro e culpa no consequente. Ele assumiu, quando ele apertou o pescoço dela, ele ou assumiu o risco de matar, que a gente vai falar aí, poderia ser dolo e dolo, já seria outro, ou pelo menos, é o que eu penso nesse caso, ele não se valeu dos meios necessários para que ela não morresse. Não olhou se o olho dela já tá ficando assim, se ela já tá ficando roxa, enfim, isso é caso a caso. Mas aí a gente tem o estupro qualificado pela morte, tá? O desígnio de estupro e o resultado da morte veio a título de culpa. É outro caso. Então, nem sempre que eu tenho a mulher foi estuprada e morreu, vai ser feminicídio mais estupro. Pode ser feminicídio mais estupro, mas pode ser também estupro com resultado morte. Então, isso tudo tem que ser avaliado. Vai depender de caso a caso. Como você analisa a atual conjuntura política no combate ao feminicídio? É uma pergunta excelente, porque hoje a gente já acordou com uma dor de cabeça, né? Que eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas eu que lido diariamente com isso, brinquei aqui há pouco tempo com a Ellen, que é a presidente da rede, falando o seguinte: olha, um indivíduo fez um comentário indevido, eu nem sou de entrar em discussões em redes sociais, não, ainda mais discussões infrutíferas, mas aí eu dei uma colada nele, como vocês dizem, uma jantada nele, porque eu falei, ele não me pegou num bom dia. Porque hoje, logo cedo, nós tivemos a publicação de uma portaria absolutamente ilegal, que trouxe uma nova normatização para o atendimento à mulher vítima de violência sexual e para o abortamento legal. Já sabemos resultado de que foi isso. Então, como é que um governo que ignora legislações de proteção à mulher, lembrando que a legislação que trata de aborto legal não é nem atual, é o Código Penal, em 1942 já falava isso, que ignora a Constituição Federal, que ignora legislações, inclusive internacionais, de proteção à mulher, e que também não tem nenhum conhecimento jurídico, baixa uma portaria, ou seja, uma norma infralegal, infraconstitucional, para tentar editar e propor um modelo de governo que é e vai continuar sendo completamente genocida. Essa é a minha opinião, e hoje a gente acordou com essa pegadinha do malandro aí, que a gente já estamos nos reunindo com o BM, com outras instituições, né, de defesa da mulher, para poder propor uma ação direta de inconstitucionalidade logo. Igual eu falei, não vamos bater só em ilegalidade, não. Vamos bater em total inconstitucionalidade dessa portaria. Eu falei decreto, não é decreto, não. É uma portaria do Ministério da Saúde que quer legislar. E legislar para vitimizar a mulher, para trazer mais preconceito para a mulher que é vítima de violência sexual, para tirar todo o acolhimento e a humanização que a gente vem lutando aí há anos, até conseguir a Lei 12.845 e a portaria de 2013, que trazia de fato um atendimento que esteja de acordo com considerar essa mulher como sujeito de direitos, que esteja de acordo com a legislação internacional. Então, a conjuntura política, ela é hoje completamente favorável à violência contra a mulher, ainda que diga o contrário explicitamente e em questões midiáticas, tá? Infelizmente, nós estamos hoje numa situação que não é apenas e não é mais lutar por avanços, porque nós ainda temos muito a avançar no que se refere aos direitos das pessoas trans, por exemplo, que foi citado aqui. Hoje a gente não pode falar em avançar. Hoje nós estamos lutando para não retroceder. E aí, para não dizer que eu estou mentindo, né, que a idade média está de fato chegando, hoje nós acordamos com essa nova portaria publicada, sem ouvir grupos de mulheres interessados, sem ouvir quem é da própria área da saúde. Legislaram o que quiseram através de uma portaria e ainda mais atendendo a um caso concreto aí que já foi extremamente complicado e que eles querem complicar ainda mais o abortamento legal.
Esse foi o objetivo dessa portaria que foi publicada hoje. Depois deem uma olhada. Deixa eu olhar aqui para vocês. Está perguntando qual é o número da portaria? Só um instantinho. Vou olhar aqui para vocês no celular. Quem me falou isso, inclusive, foi a Marcela, professora de vocês, com quem hoje eu desabafei. Vejam só, portaria número 2282, publicada em 27 de agosto de 2020, tá? Dispõe sobre o procedimento de justificação e autorização de interrupção de gravidez. Na verdade, ele dispõe para dificultar a interrupção de gravidez nos casos legalmente previstos. Foi isso que aconteceu. Você acha que o feminicídio ainda é um tabu na sociedade brasileira? O feminicídio em si não é. O que é o tabu? A violência doméstica e familiar contra a mulher. O que é o tabu? Discutir cultura do machismo. Assim como, volto a dizer, não podemos deixar de falar de interseccionalidade, assim como é tabu discutir que nós somos uma sociedade racista. Então, muitas vezes o indivíduo mata, igual eu estou dizendo para vocês. Quando eu chego no feminicídio, nem é tabu mais. Por quê? Quando eu chego no feminicídio, o sujeito dá 14 facadas na mulher, quase ninguém concorda com ele mais, não. Ah, não, de fato, ele deveria ter feito isso. As pessoas já o enxergam como bandido, né? Hoje está em voga isso, a gente falar do bandido, lembrando que o bandido é sempre o estereótipo do preto, pobre, que pratica crime patrimonial, né? Nunca é o estereótipo do pai de família, homem de bem, que agride a mulher todos os dias. Então, o tabu está no pano de fundo do feminicídio que ninguém quer discutir. O cara até acha que foi errado ele ter dado 4 facadas na esposa, mas ele não achou que foi errado os 2 socos que ele deu no ano anterior, que ela estava com tal saia. Ele não achou que foi errada a surra que ele deu em outra situação, porque ela bebeu e dançou na festa. Ele não achou que foi errado quando ele a obrigou a ter relações sexuais. Então, isso ninguém quer discutir. O pano de fundo ninguém quer discutir. Entender e se assumir machista em desconstrução, ninguém quer. Mas o feminicídio, até que a maioria das pessoas concordam que foi errado. Mas o tabu está no que vem antes do feminicídio. Isso ninguém quer discutir. E se ninguém discutir, não vai acabar. E a gente vai continuar com esse índice de feminicídio, ou até maior, porque a subnotificação, até que quando a pessoa morre, a gente ainda fica sabendo, né? Porque precisa de atestado de óbito, até para receber pensão por morte no INSS. Agora, a violência contra a mulher que não resulta morte, a gente ainda tem uma subnotificação enorme. Violência sexual, subnotificação é mais do que 50% dos casos. Então, se os índices estão alarmantes, e em violência sexual hoje no Brasil, nós temos um estupro a cada 9 minutos, ainda é subnotificada. Vejam o tabu que envolve isso. Você vai ser julgada, né? Olha a nova portaria. Se eu procuro uma instituição de saúde porque sofri uma violência sexual e quero interromper uma gravidez, ainda sou julgada, ainda encontro manifestantes. Então vejam onde é que está o tabu, no pano de fundo de tudo isso. Por que os casos envolvendo homicídio de criança, pela razão de estas serem do sexo feminino, raramente é enquadrado como feminicídio? Porque vejam, gente, feminicídio não é simplesmente matar uma mulher, como eu falei aqui. Envolve preconceito de gênero. Vou dar um exemplo para vocês. De crime patrimonial. O sujeito não conhece a mulher, o sujeito passa por ela na rua, resolve subtrair sua bolsa. Para isso, ele usa uma arma de fogo, coloca o dedo no gatilho, a arma de fogo dispara. Aí não é nem, eu não vou falar feminicídio, não vou discutir questão pré-dolosa, não, tá? Vamos falar de desígnios autônomos, que aí a gente teria roubo seguido de morte, né? Mas vamos falar, esse cara mata essa mulher sem a conhecer, sem saber nada sobre ela, sem preconceito de gênero. A gente não fala que é feminicídio. Então, não é simplesmente a morte de uma mulher sem circunstâncias que a envolvem que vai ser feminicídio. Então, a morte de criança, se é no ambiente doméstico e familiar contra a mulher, e essa criança é do sexo feminino, a gente fala assim, feminicídio inclui nesses índices, mas isso não é o comum. Tá? Isso não é o comum. Agora, a gente considera, por exemplo, violência doméstica e familiar contra a mulher, situações de agressões domésticas contra crianças, contra meninas. Enquadramos na Lei Maria da Penha, pedimos proteção legal. Tá? Então, se esse assassinato de uma criança do sexo feminino tiver um contexto de preconceito de gênero,
a gente vai falar em feminicídio. Se não tiver, a gente não vai falar. Tem mais alguma pergunta? Se você quiser falar, Luísa, fazer suas considerações. A gente vai acabar agora, né? Faltam 4 minutos para encerrar o tempo previsto. Novamente agradecer muito a sua presença. Não sei se conseguiu acompanhar o chat do Facebook, todo mundo agradecendo bastante. Não vi, não. Exposição. Eu estava no privado que você mandou. Agora eu vou abrir aqui, depois eu olho. Sim. O grupo é composto por muita gente que não é do direito, mas acho que ficou muito claro para todo mundo. E é isso, agradecer bastante. A próxima reunião também vai ser aqui nessa plataforma e nesse mesmo horário, para todo mundo já se programar. Muito obrigada novamente. Feliz que tenha dado certo, quero dizer que a gente segue juntas nessa luta, tá? Que isso tem que começar o quanto mais cedo possível, então fico feliz de ver vocês ainda estudantes, já discutindo sobre isso, já entendendo, já tentando se desconstruir. A Luísa tem, gente, os meus contatos, as minhas redes sociais, tá? Da Rede de Mulheres do Alto também, sigam lá, Rede de Mulheres do Alto Jequitinhonha. A gente tem diversas lives no meu canal do YouTube e no canal da Rede de Mulheres do Alto Jequitinhonha sobre vários temas, inclusive sobre abuso sexual no ambiente universitário, sobre aquelas questões do Exposed que teve aí também, eu discuti com uma professora universitária sobre isso. Estão todos lá e eu sigo à disposição, tá? Pessoalmente ou nas redes sociais, agradeço.